que diz assim a palavra do Senhor. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e o seu nome afamado em Israel. Quero fazer mais uma leitura em Ruth, capítulo de número 4, verso de número 13. Vou ler mais 2 versos. Assim tomou Boaz e Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ela entrou a ele, e o Senhor lhe deu a conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, seja o nome afamado em Israel. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Eu vou ler a introdução para que a gente possa entrar nos tópicos, para a gente fazer a abordagem do assunto. A palavra-chave da nossa lição é mulheres. A introdução diz assim: Ruth e Esther são 2 livros da Bíblia que levaram o nome de mulheres, registrado 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. Primeira ocorrida em Moabe, de Belém, no período do juízo, que durou aproximadamente de 1375 a 1500 a.C. Segundo, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, em 483 a 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas circunstâncias e contexto muito diferente, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade, pureza e abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fortes de profunda inspiração para todos que desejam agradar e viver em sua glória. Amém? Amém. Eu já falei aqui, né? Acho que foi na quarta, não, umas 3 quartas, acho que não me lembro, umas 3 quartas, né? Eu falei que eu preguei sobre Ruth, né? Os irmãos estão lembrados? Amém. Então eu vou dar só uma pinceladazinha. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Glória a Deus. Se eu perguntasse nessa noite quem é Ruth, muitos iriam me responder. Então eu vou perguntar: de que linhagem Ruth era? Responde por mim, por favor. De que linhagem Ruth era? Era moabita ou israelita? Moabita. Muito bem. Nós sabemos que Israel, ele é um povo escolhido por Deus, né? E o tema da nossa lição, o Deus que governa o mundo e a família. Nós sabemos que Israel, entre tantos povos, Deus escolheu Israel para ser luz no meio das trevas. Nós sabemos que Deus sempre estava no controle e sempre está no controle da história, né? Essas 2 mulheres, Ruth e Esther, viveram em décadas diferentes, né? Como hoje nós estamos vivendo. Quantos anos não tem se passado, né? Da história de Ruth para Esther e para nós. Quantos anos, né? O ser humano, ele faz cálculo, mas a gente não sabe o cálculo exato. Mas foi muitos anos, mas a gente sempre vemos Deus no controle da história da humanidade. Como eu falei, Israel, ele foi um povo escolhido para ser luz no meio das trevas. Mas nós vemos lá desde o começo de Gênesis, Israel se corrompendo, Deus tirando ele do Éden, mas Deus nunca tirou Israel de dentro do seu coração. É isso que é importante
dentro da história. Deus tirou eles, Deus deixaram no Egito, né? Deus colocaram no deserto, Deus abriu o mar vermelho, Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas Deus sempre estava observando: Israel está dentro do meu coração. Então nós vemos Deus escolhendo Israel para ser o povo escolhido. E na época de Ruth, os povos era governado Israel pelos juízes. A Bíblia vai dizer que eram 10 juízes que governavam Israel. E os povos vizinhos eram politeístas. O que é politeísta, irmão Mateus? Politeísta é o povo pagão que não adora a Deus, mas adora outros deuses estranhos. Mas Israel é um povo monoteísta, é um povo que glorifica a Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia vai relatar a história dessa mulher, né? Uma mulher que tinha suas virtudes morais, né? Uma das virtudes era fé. Uma das virtudes de Ruth era convicção. Uma das virtudes de Ruth era humildade. Nós sabemos que se as mulheres do nosso Brasil e do mundo cristã tiver essas qualidades, né? Ou melhor, essas virtudes espirituais, fé, convicção, né? Humildade, coragem, obediência e simplicidade, ela vai muito longe. Então Deus escolheu essa mulher para exaltar. A Bíblia diz que no tempo, né, da fome dentro de Israel, como os irmãos sabem, Ebimeleque pega seus 2 filhos e sua esposa, Noemi, Malom e Quilion, e vai habitar na região de Moabe. Como os irmãos sabem, Moabe vem da descendência, né, de Ló. Ló teve uma relação ilícita com a sua filha mais velha, né? A sua filha mais velha, e vieram a descendência dos Moabitas. E nós sabemos que os Moabitas eram um povo muito hostil, né? Um povo pagão, um povo que ignorava a Israel. Tinha uma rixa, né, entre os Moabitas e o povo de Israel. Então o povo de Israel glorificava a Deus, mas o povo de Israel naquela época vivia em tempos de juízes, e no tempo de juízes que julgava, as pessoas não davam muito moral para as coisas de Deus, vivia, né, na apostasia, vivia na idolatria, vivia na sexualidade. Porque para a gente olhar para o erro do nosso vizinho, né, é fácil. Mas para a gente olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, a gente não olha. Então os Moabitas faziam o que era mal aos olhos de Deus, mas também Israel fazia o que era mal diante de Deus. Porque ele vivia no tempo dos juízes, ele vivia no tempo do relativismo. O que é relativismo, Mateus? É o que eu acabei de falar: apostasia, idolatria, sexualidade, né, ilícita. Israel vivia nesse tempo. Mas a Bíblia vai relatar que Israel passou por uma fome. Ebimeleque vivia em Judá, de Belém. E no hebraico, o significado Belém significa a casa do pão. Mas o interessante é que a padaria faltou o pão. E se faltou o pão, eles vão embora. Mas se nós observar dentro da história, quando Noemi estava ali na região de Moabe, perdeu seu marido, aí os seus filhos casaram, né? Malom e Quilion. Malom se casou com Ruth, e Quilion com Orfa. Aí depois esses 2 homens vão falecer, e ela vai dizer: eu vou voltar para minha casa, para a casa do pão, vou voltar para a padaria. Isso. Perceba que antes de ela sair de lá,
ela tinha o nome de Noemi, que significa a felizada, a feliz. Então, se a gente entrar, se aprofundar nas Escrituras, a gente vai entender que houve uma fome em Israel, mas a fome não bateu na casa de Noemi. A fome não bateu na casa de Abimeleque, porque ela saiu de lá com o nome de quê? De Noemi, a felizada, né? A feliz. Mas ela ficou desesperada. Ela disse: eu vou sair antes do que a fome me pegar. E aqui está o erro de muitos cristãos, né? Vê a situação vindo agravando como um câncer, ele vai sair desesperado. Deus nessa noite fala no nosso coração para permanecer na posição que você está, na casa do pão, porque Deus vai entrar com providência. Amém ou não amém? Aí a Bíblia vai dizer, para concluir esse primeiro tópico, a Bíblia vai dizer que Noemi vai chamar as suas duas noras, né? E vai dizer: olha, volte para a casa dos vossos pais, porque vocês ainda são novas, vocês ainda vão ter a oportunidade de casar, mas eu já estou velha e não posso dar filhos para vocês, né? Aí a Bíblia diz que Orfa, ela beija sua sogra e vai para a casa dos seus pais. E Ruth, ela toma uma decisão. Qual é a decisão que ela tomou? De ficar com a sua sogra. O interessante é que aqui está o resumo da nossa lição. Qual é o resumo? A comunhão entre sogra e nora. Então eles tinham uma convivência boa. Noemi dava testemunho de crente, né, dentro da sua casa. Porque o difícil não é dar testemunho fora, nas empresas, na igreja. O difícil é dar um bom testemunho aonde? Na nossa casa. É na nossa casa que saem os palavrões, é na nossa casa que saem os puxões, o rasga-camisa, a baixaria. Então é lá que Deus vai ver se tu é crente ou não, porque você vai ter que suportar um ao outro. Então Ruth, ela tinha uma convivência boa. Ruth, ela teve, ou melhor, Noemi, ela deu um bom testemunho de cristão, de serva de Deus, de mulher de Deus dentro da sua casa. Por isso que Ruth tomou a decisão: eu vou ficar contigo, né? Porque alguns historiadores e arqueólogos e teólogos vão dizer que de Moabe para Israel, para Belém, era muito longe, né? Quem sabe se Ruth não tomasse a decisão, deixasse aquela pobre velhinha ir sozinho, ela poderia não chegar em Belém, né? Agora imagina uma mulher de idade indo viajando de noite. E nós sabemos que naquela época não é como hoje. Naquela época tinha animais ferozes, como leão, onça, enfim, animais que poderiam comer um ser humano vivo. Mas a Bíblia diz que Ruth vai tomar a decisão: eu vou contigo, aonde tu dormir eu vou dormir, aonde tu beber eu vou beber, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aí Orfa, ela faz diferente, ela volta para a casa dos seus pais e faz os seus usos, deixa Jesus, né, e começa a adorar Moloque, né? Acertei agora, né? Começa a adorar Moloque, que pedia crianças para ele, para sentir o sangue, né? E nós vemos que mesmo uma decisão trágica, uma decisão que custou a vida de Abimeleque, de Malom e de Quilion, Deus estava sempre, louvado seja o nome do Senhor, sempre no governo, né, dentro da história. Vai ter momento da nossa vida que a gente vai dizer: não, é o fim, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que a mão do Senhor está no controle da nossa história, porque o Deus que nós servimos é um Deus que governa o mundo, é um Deus que cuida da minha família e da sua família.
Se nós olharmos para dentro desse estudo, né, é um estudo glorioso, porque se você olhar uma moabita que vivia em um estado de idolatria, de profanação contra Deus, em momento algum essa mulher conseguiria dar a linhagem, né, de entrar na linhagem de Jesus. Não é verdade? Mas Deus estava na história. Deus está na nossa história, né? E ela casa com Boaz, e Deus aproximou aquele casal, se tornaram um casal, que veio Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e Davi, que Jesus veio da linhagem de Davi, né? Ruth, ela foi a bisavó ou a avó de Davi? Qual foi? Bisavó. Obrigado. Ela foi bisavó de Davi. Amém? Amém. Então, para concluir essa parte, nós vemos uma família totalmente destruída, né? Mas Deus construiu uma nova família. E quem olhava para Noemi, que foi conhecido como Mara, amargurada, o povo teve que se calar, porque Deus fez assim. As mulheres, né, viram, e o Espírito mandou quem escreveu o livro de Ruth escrever assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar um remidor, seja o seu nome afamado em todo Israel. Glória a Deus. Deus não deixou aquela família se apagar, o nome daquela família se apagar. Automaticamente Noemi ia ser reconhecida como uma fracassada, mas Deus mudou a história de Noemi e dizer: tu vai ser afamada, tu não vai ser esquecida, eu vou fazer uma grande obra nas vossas vidas. Amém? Amém. Agora a gente vai lá para o tópico de número 2. Tem como título: Esther, mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Eu vou ler a simpósio 1. Ruth era uma mulher moabita, de família belamita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo. Vou ler de novo. Esther, uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Perguntar para os irmãos, para finalizar: quem conhece a história de Esther? Todo mundo, né? Glória a Deus. Todo mundo, glória a Deus. Há cerca de 5 séculos depois de Ruth, né, para chegar em Esther, também usada a providência por Deus para a preservação do povo de Israel. Esther era filha de Abial, né, tio de Mardoqueu. O interessante é que a história de Esther é uma história triste, né? Uma história que poderia levar Esther à depressão. Por quê, Mateus? Porque Esther, ela não foi criada pelo amor da sua mãe, ela não foi criada pelo seu pai. Ela era uma órfã, né? A Bíblia não relata a idade em que ela perdeu os seus pais, mas o triste é que ela foi criada sem o amor do pai e sem o amor da mãe. É fácil? Essa jovem, ela poderia viver um trauma, né? Tem um trauma. Acorda, povo de Deus. Esse povo poderia viver, essa jovem poderia viver um trauma, né? Como a gente vê na nossa geração. A minha mãe, ela perdeu a minha avó muito cedo. A minha avó morreu com câncer e o meu avô não assumiu a minha mãe. E na época a minha mãe foi criada pelos tios, pelas tias, na casa dos outros, vamos dizer assim. Mas pela misericórdia de Deus, a minha mãe teve uma família. Teve o primeiro casamento, não deu certo. Veio 2 filhos. Aí veio o segundo,
Aí veio mais 5, mas está lá para a glória de Deus. Deus estava no controle, né? Mas eu nunca vi minha mãe com depressão, se maldizendo. Eu sempre vi uma mulher guerreira. Então nós vimos que Esther, ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu vivia na região de Suzã. Aqui a geração de Mardoqueu e de Esther, eles vieram da geração do cativeiro babilônico, a qual Jeremias e Isaías profetizou que Deus colocaria, né, o povo de Israel no cativeiro, né, pela mão dos reis daquela época. Por quê, Mateus? Por causa da idolatria, por causa da desobediência. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós se curvamos aos outros deuses, nós atraímos o que para nossas vidas? Carlos, nós atraímos o que para a nossa vida quando nós desobedecemos a Deus? Maldição. Cativeiro, né? E na época do cativeiro veio outro rei, né? O rei Ciro, né? O rei da Pérsia, que ganhou, né, os babilônicos. Agora Israel está na mão dos persas, mas não vivia mais em cativeiro mais naquela época. Então muitos judeus daquela época decidiram voltar para suas terras, né? Mas muitos decidiram ficar naquela região onde estava. Então Esther e Mardoqueu ficaram naquela região. O interessante é que Esther, o seu significado no hebraico significa... Oi? Não. É quando ela está na Pérsia, que tem o significado de estrela. No hebraico, ela tem o significado de uma planta que dava uma pérola branca, né? Essa pérola era usada para perfume, para aroma agradável. Então, o significado de Esther no hebraico, ou melhor, ela traz outro nome, que tem esse significado que eu falei, que é Hadassah. Ela tem o significado de pérolas brancas, né? Que perfuma. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ser pérolas brancas que perfuma, que dá um bom cheiro, agradável. Então o significado de Esther no hebraico é Hadassah, que tem o significado de pérola branca. Já na Pérsia, o seu significado é estrela, como o Carlos falou. E a Bíblia vai falar a história dessa moça, uma história muito linda, a qual foi educado pelo seu tio. E a Bíblia diz que o rei Artaxerxes, né, foi um rei muito poderoso daquela época, a qual venceu os babilônicos. E certo dia esse rei, ele fez um banquete muito grande, e estava ali autoridades. Então o rei, ele pediu para chamar a rainha. Qual é o nome da rainha? Vasti. Aí Vasti recebe o convite. Olha, o rei, mas ele tem outro nome. Como é o outro nome do rei? O marido de Vasti. Então consigo achar. Ele tinha outro nome. Glória a Deus. Isso, obrigado. Rei Assuero. Ele poderia chamar como Rei Assuero e Isso. Aí ele fez aquele grande banquete. Aí manda chamar a rainha. Sabe o que a rainha falou? Não vou.
desobedeceu o rei. E naquela época de obedecer o rei era sentença de morte. Agora imagina o rei lá todo feliz, já estava meio embriagado, né? Queria mostrar a beleza da rainha, né, para os amigos. Aí a notícia foi: olha, a tua mulher disse que não vem não. Aí ele ficou doido, né? Aí os homens disseram: olha, tu tem que fazer alguma coisa. Os príncipes, tu tem que fazer alguma coisa, porque vai ficar feio para ti. Porque amanhã vão dizer: olha, manda em todos nós, mas não manda na esposa, não governa a esposa. A esposa recusou. Aí a conversa foi: vamos acabar com isso. Tira a coroa dela, porque isso vai ficar feio para as outras mulheres. Porque as outras mulheres vão desobedecer os seus maridos. Corta a raiz pelo mal. Corta o mal pela raiz. Culpa do carro. Corta o mal pela raiz. Aí ele disse: a partir de hoje, Vasti não entra no palácio. Glória a Deus. A partir de hoje ela não usa aquela coroazinha, né, com pérolas de ouro, de cristal. É propósito de Deus. Aí ele tomou a coroa, mas a mulher não foi. Propósito de Deus. No outro dia, a Bíblia vai dizer que o rei Assuero estava triste. A ressaca bateu, o vinho. Aí ele se arrependeu. Por quê? Porque ele amava Vasti. Mas o que ela fez foi desrespeitoso para o rei naquela época. Ela desonrou, né, o nome dele, o seu reinado. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Agora o rei está solteiro e quer casar. E já casei. Aí a Bíblia diz que vai ter. A Bíblia diz que vai ter um evento, né? Isso. O evento vai escolher a futura rainha para o rei Assuero. Vai ter um concurso. Aí a Bíblia vai dizer que Mardoqueu olhou para Esther e disse: olha, eu vou te escrever lá. Isso. A Bíblia vai dizer que Esther era uma moça bela, né? Quando a Bíblia vai dizer que uma moça na Bíblia era bonita. Agora, quando a Bíblia vai dizer como Leia era Lia? Era Lia ou era Leia? Lia era feia. Era feia. Ela só enganou no escuro. Porque mulher feia fica bonita no escuro. Ali era feia porque ela não conhecia os produtos da gente ainda. Isso. Aí quando ele acorda, né, Jacó acorda de manhã, né, e olha para o lado de Lia e se espanta. Ô, mulher feia. Agora é a mãe do meio, Carlos. Aí a Bíblia diz que Mardoqueu escolhe Esther. Isso. Mas aqui está interessante. Não foi apenas pela beleza, né? Porque tem muita mulher bonita, né? Que quando tu vai conversar com ela, o cara desiste na hora. Não sabe se expressar, É verdade. né? Não tem assuntos, é ignorante, não tem um comportamento de uma rainha. Aí tu vai sair? Não, isso aí não tem comportamento de rainha, não. Então, Esther não tinha apenas a beleza, não. Ela tinha algo diferente dentro dela. Verdade. Glória a Deus. Não é assim? Quantas mulheres não tem nesse mundo? Aí as pessoas vai pela beleza. Aí quando conhece, quebra a cara, né? Porque Deus não está procurando a beleza. Se Deus procurasse a beleza, Deus não tinha nos escolhido, né? É verdade. Não é muito bonito, não. É verdade. Mas Deus escolheu Esther, porque Esther tinha algo diferente. E quando
o rei Assuero viu Esther e disse: é essa que vai assumir o lugar de Vasti. E aqui vai o recado: Vasti, ela não é insubstituível. Se Vasti não valorizar, vai vir uma Radassa ali. Repreende, cara. E ele escolhe o rei Assuero. O rei Assuero escolhe Esther. A Bíblia vai dizer que naquela época, né, a história de Esther e de Ruth, elas são muito parecidas. Porque Deus fez o impossível na vida de Ruth. Deus vai fazer o impossível na vida de Esther. Por que, Mateus? Porque o povo judeu, todo o povo judeu, ia ser exterminado. Aí Deus vai levantar quem? Esther. Como uma intercessora. Como uma, entre aspas, salvadora.